hoje nós vamos ungir todos os dizimistas, vamos apresentar diante de Deus a vida deles, também das nossas crianças. Já já vou fazer oração abençoando, apresentando todas as crianças também diante de Deus, porque o nosso propósito vai ser esse, todo primeiro domingo, né, consagrar as crianças ao Senhor, abençoar as crianças em nome de Jesus, amém? Agora vamos para a palavra de hoje. Nós estamos chegando hoje no último domingo de uma série de mensagens aí que Deus nos tem dado a respeito do esforço, e hoje eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus capítulo 25, nós vamos começar aqui, Mateus capítulo 25, no versículo 14, já vim lá de Martinho Prata, foi uma bênção o culto lá, agora há pouco, e aqui não vai ser diferente também não. Quem crê, diga amém? Amém. Tem gente que parece estar meio com frio, ué. O frio já foi embora, amém? Ah, pastor, hoje, né, hoje quanta gente podia estar aqui, não está, porque está muito frio. Não, você vai ver essa palavra hoje, é o esforço, né? Deus está procurando os esforçados para abençoar. Mateus capítulo 25, versículo 14, Davi já colocou ali na tela já. Deu certo aí a gravação, Davi? Está certinho? Então tá bom, esse culto vai ser gravado, depois você pode assistir de novo, se você quiser lá no YouTube, você pode assistir novamente, você pode compartilhar com mais pessoas, em nome de Jesus. Vamos lá então, Mateus capítulo 25, verso 14, curva a sua cabeça mais um instante, fecha os seus olhos. Jesus, eu venho pedir ao Senhor, como eu creio que desde o início desse culto o Senhor já está aqui, mas eu peço que o Senhor me use aqui nesta noite como instrumento nas suas mãos, que eu seja nada mais do que um simples canal do Senhor, e que a minha limitação não impeça o Senhor de falar com a tua igreja. Fala comigo, fala com o teu povo, nos dá hoje o alimento que nós precisamos, a direção que nós precisamos, a instrução que vem através da tua palavra, Pai, para que todo esse mês, desde hoje, primeiro dia do mês de junho, até o último dia desse mês, seja consagrado ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Vamos lá então, toda a sua atenção, Mateus 25, 14, diz assim: porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, verso 15, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, cada um segundo a sua o quê? Capacidade, perdão, e ausentou-se para longe. Então vamos lá, presta bem atenção no pastor aqui. Eu tenho o costume, você vai perceber, de sempre voltar um pouquinho na mensagem dada. Eu costumo martelar, eu chamo isso de martelar, por quê? O pastor ele também é chamado de pregador, não é isso? Sim ou não? Como é que prega? Você já viu alguém pregando? Está aqui o prego, está aqui o martelo, como é que faz? Uma vez só? Não, bate de novo, e se não entrar, bate de novo, até que aquilo venha fixar. Então não acho o pastor repetitivo, porque irmãos, por mais que eu bata em certas mensagens, tem coração que às vezes está tão duro, que até agora não entrou. Às vezes a gente fica o mês todo batendo ali para entrar mesmo, o propósito é esse, e às vezes é difícil de entrar. Então a minha função é essa. Então quando eu volto aqui, eu falo de novo, que a gente viu esse mês todo, Mateus capítulo 12, verso 11, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo quê? Pelo esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele. Isso aqui eu estou batendo mesmo para entrar no teu coração e você não esquecer. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm que entender que o reino dos céus não pode ser alcançado se não for por meio do esforço. Você tem aí, como eu tenho explicado, né, que nas coisas naturais a tendência é que precise de cada vez menos esforço, né? As coisas vão ficando mais fáceis, a tecnologia vai aumentando, e aí você não precisa de tanto esforço. Até brinquei, tenho brincado, né? Que vai chegar um dia, você vai entrar no teu carro, você não vai precisar nem dirigir, ele vai te trazer direto para a igreja, você vai colocar roupa lá para lavar, a máquina vai lavar, vai secar, já vai estender no varal, depois vai tirar, vai passar e já vai guardar no guarda-roupa. Amém? Do jeito que está indo as coisas aí. Mas para a questão do reino dos céus não tem como. Não vão inventar um robozinho que vai vir na igreja no teu lugar para ouvir a palavra e você possa ficar em casa. Não vão inventar uma inteligência que vai ler a Bíblia por você
E ainda que faça isso, se você mesmo não fizer, o que vai te edificar? Não vai te edificar em nada. Se alguém lá fizer o esforço do jejum, da santificação por você, e você não fizer isso, você não será edificado. Então, a questão do esforço não dá para tirar da vida com Deus, amém? Não tem como. Ao contrário, como eu tenho falado, cada vez que chegar mais perto da vinda de Jesus, a gente vai ter que se esforçar cada vez mais, para a obediência, para a santidade e tudo mais. Aí nós vimos domingo passado, que muitas vezes, quem limita o poder de Deus somos nós. A Bíblia fala de um rei chamado Joás, que quando Eliseu estava para partir, para ir embora, para morrer, ele chega, Eliseu dá a última bênção para ele, toma o arco, toma as flechas, ele pegou, diz agora atira, presta atenção na palavra, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Quem lembra que ele fez? Atirou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e parou. E o homem de Deus fica revoltado, indignado, fala, você deveria ter atirado pelo menos 5, 6 vezes, rapaz. Você está com a flecha, o arco na mão, daquilo que você quer, daquilo que você tanto tem pedido, só faltou o quê? Esforço. E aí ele tem 3 vitórias e depois não tem mais nenhuma. Quer dizer, Deus queria dar muito mais, mas ele parou. Quando ele parou o ato de fé, ele parou o agir de Deus, é o que eu falo. Tem gente que não entende que o que ela faz ao vir à igreja, ao tirar um tempo para oração, é o que está dando as vitórias dela lá na casa, na família, na vida financeira. Aí ela para de vir na igreja e não percebe que aonde para também as suas vitórias lá. Ela para de orar e não percebe que aonde vai parar também as coisas estão dando certo. Ela para de jejuar, ela para de dizimar, ela para de ofertar. Ela não entende que as flechas aqui que está dando as vitórias lá. Falamos sobre aquela mulher que o marido morreu, deixou uma dívida tremenda, e aí o cobrador vinha cobrar, ela não tinha dinheiro, vamos levar seus filhos. Essa mulher ficou desesperada, corre até o homem de Deus, já perdi o marido, vou perder os filhos. Ele fala, o que é que você tem em casa? Eu tenho só um pouco de azeite. Então pega, vai nos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, vazias e não poucas. E aí ele diz claramente, olha, vai a todos os seus vizinhos, lembra disso? A todos. Por quê, pastor? Porque ela precisava do máximo possível. Naquele dia eu falei, ela teria que colocar a vida dela em ordem. Se ela estava meio chateada com algum vizinho, naquele dia ela teve que se acertar. Sim ou não? Ô vizinho, me empresta aí, preciso das suas vasilhas. E ela conseguiu, o máximo que ela pôde, foi multiplicando o azeite. Quando ela pediu mais uma vasilha, o filho falou, não tem mais. E o azeite parou. Então o que nós aprendemos? Se tivesse mais vasilhas, com certeza teria mais azeite. Irmão, tudo que você faz para Deus não fica vazio, não fica. Se ela tivesse corrido atrás do dobro de vasilhas, Deus daria para ela ainda o dobro de azeite. Não vai poder ninguém aqui um dia falar, pastor, eu fiz um jejum, não resolveu de nada. Não tem como. Se você der uma vasilha, o que Deus faz? Deus enche. Pastor, eu fiz uma oferta um dia, um ato de fé, resolveu nada. Irmão, pode não ser agora, daqui a um tempo, Deus vai encher aquela vasilha. Nunca que alguém dá vasilhas para Deus e fica o quê? Vazia. É que a obra para porque a gente para de dar o quê? Vasilhas. A gente para de fazer ato de fé, a gente para de jejuar, a gente para de orar, a gente para de ofertar, a gente para de se consagrar. Mas não tem uma oração de madrugada que fique em vão, irmão. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então não para. Não para, o segredo é continuar dando para Deus o quê? Vasilhas. Mas ele vai encher. Só parou porque não tinha mais vasilha. Deus só não deu mais vitórias para Joás, porque ele não atirou mais flechas. E a nossa vida, as suas vitórias param de para o seu esforço. Quem está entendendo, diga amém. Agora presta atenção nisso aqui. Irmão, eu já li isso aqui várias vezes. Mas a revelação que Deus me deu aqui é tremenda. Talvez você nunca tinha visto dessa maneira, porque eu também não. Presta atenção, volta aí no capítulo 25, no versículo 15. Eu quero mostrar para você hoje que Deus não está atrás da sua capacidade. Deus, Ele vai cobrar o teu esforço. Veja o que diz aí, versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua o quê? Capacidade.
Então, o que cada um recebeu foi conforme a sua capacidade. E o Senhor se ausenta para longe. Tá, vamos continuar lendo. Versículo 16. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, e tem uma palavrinha aí que diz assim, ó, e granjeou outros 5 talentos. Quem lembra? Eu falei um tempo atrás já. O que é que significa essa palavra granjear? Quem lembra? Conquistar com esforço. Obrigado, Davi. Eu falei lá em Martinho Prato, teve uma irmã que falou trabalhar com granja. Não é mexer com granja. Eu brinquei, né? Não é trabalhar com granja. O que é granjear? Nunca mais você vai esquecer. É conseguir, aqui ó, no dicionário, não está aqui. Mas no dicionário você pode pegar lá, pega no dicionário, conseguir com muito trabalho ou esforço. Pode procurar, estou falando para você, está lá no dicionário. Deus, ele é tremendo, né? Ele não deixa nada na Bíblia por acaso. Conseguir com muito trabalho ou esforço. Então presta atenção, porque o que recebeu 5, o Senhor partiu, ele pega os 5, negociou com eles, e com muito esforço ele conseguiu outros 5 talentos. Continua aí, versículo 18. Mas o que recebera, aliás, o 17, né? Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18, mas o que recebera 1, cavou na terra e fez o quê? Escondeu o dinheiro do seu senhor. Agora presta atenção, 19. E muito tempo depois, não foi pouco tempo, tá? Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 20. E aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então olha para o pastor, isso aqui falou muito forte comigo. Quando o Senhor entrega o talento para cada um, você leu lá que o Senhor entregou a cada um conforme a sua o quê? Capacidade. Foi que nós lemos, sim ou não? Deus entregou para cada um conforme a sua capacidade. Capacidade é talento, é condição, capacidade. Só que o Senhor vai embora e nós vimos que o que tinha 5 granjeou, conseguiu por meio de muito esforço mais 5, o outro mais 2, o outro mais 1. Na hora que chegou na hora de prestar contas, aquele que conseguiu 5, ele diz assim para Deus: Senhor, olha lá, o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Ou seja, o Senhor me deu pela minha capacidade 5. E os que o Senhor me deu pela minha capacidade, está aqui, perdão, pela minha condição. Mas o que eu estou apresentando ao Senhor agora, são outros 5, que eu consegui pelo quê? Pelo esforço. Ou seja, o que ele está apresentando a Deus? Ele está apresentando a Deus o que ele conseguiu pela capacidade, foi Deus que deu para ele, ou o que ele conseguiu pelo seu esforço. Está entendendo onde eu quero chegar? Irmão, isso aqui é muito verdadeiro. Deus não vai cobrar de nós nada em relação à nossa capacidade. O que Deus quer que a gente apresente para Ele? Não é o que Ele está nos dando por nossa capacidade, é o que a gente está conseguindo pelo nosso esforço. Quem está conseguindo entender, diga amém? É forte isso. O que Deus quer que a gente apresente não é questão de capacidade, porque se fosse isso, muita gente já está cheia de desculpa para dar para Jesus. Senhor, eu não tenho o quê? Capacidade. Não é isso que a gente escuta? Eu não me sinto com capacidade, eu não tenho capacidade, porque eu não me vejo com capacidade. Esquece, meu. Deus não cobrou nenhum deles de capacidade. Deus não cobrou nada deles em relação à capacidade. O que Deus quis, o que Deus aprovou, foi o que eles apresentaram, que foi conseguido por meio de esforço. Foi isso que abençoou a vida deles.
Então, o que eu quero mostrar para você hoje, que para Deus, a questão do esforço sempre esteve acima do quê? Da capacidade. Para Deus sempre foi assim, a questão do o que abençoa uma pessoa, não tem nada a ver com capacidade e talento, irmão. O que abençoa uma pessoa é o que ela granjeia, não é o que ela recebe pela capacidade, é o que ela granjeia por meio do seu próprio esforço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso aqui está falando do reino dos céus. Você sabe que isso aqui é uma parábola que está falando do dia do juízo, você sabe, né? Que aquele dia vai acontecer assim. Aí vai estar cheio de gente que vai chegar, dizendo: Jesus, está aqui o que o Senhor me deu de capacidade, Senhor, eu estou devolvendo. Deus vai dizer: tá bom, isso aqui foi eu que te dei. Cadê o que você conseguiu pelo teu esforço? Quem está entendendo, diga amém. Então presta atenção, irmão, porque esse negócio de capacidade, Deus não está se importando com isso. Deus nunca se importou, na verdade. Às vezes a gente se importa demais. A gente questiona demais, a gente usa muito essa questão de capacidade como desculpa para Deus. Eu falo isso todos nós. A gente usa essa questão de capacidade como desculpa para Deus. E meu irmão, Deus nunca se preocupou com capacidade, Deus nunca cobrou capacidade, mas Deus sempre cobrou, e Ele sempre vai cobrar, e vai cobrar, inclusive no dia do juízo, a questão do quê? Do esforço. O que chegou e apresentou dois, olha como ele fala, ó, versículo 21, né? E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. O que é ser fiel para Deus? É guardar o que Ele deu, ou é se esforçar para conseguir mais? Você entendeu o que é ser fiel para Deus? Porque tem gente que acha que ser fiel é isso, né? Não, eu estou indo lá na igreja, todo domingo eu estou lá fielmente, já estou salvo, eu já estou salvo. Tá? Quem te deu sua salvação foi Deus. Quantos você está conseguindo ganhar com aquilo que Deus te deu? Porque só vir na igreja não resolve. Fidelidade para Deus não é guardar o que você recebeu, é multiplicar por meio do quê? De esforço. Deus chamou de fiel, não foi o que guardou os 5 que ele recebeu, foi o que multiplicou os 5, granjeando, com muito trabalho, com muito esforço. E aí ele fala, né? Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. 22, e chegando também que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, ou seja, pela minha capacidade, o Senhor me deu 2, né? E ele diz agora, ó, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Veja, então todos eles estão dizendo: Senhor, não estou apresentando o que o Senhor me deu pela minha capacidade, eu estou apresentando o que eu consegui pelo meu esforço. Isso é tremendo demais, irmão. Olha para o pastor, você tem que se preocupar, o que você vai apresentar a Deus que você conseguiu com esforço, pelo teu esforço. Deus está aqui, ó. Isso aqui eu alcancei pelo meu esforço em oração, foi esforço em jejum, foi esforço em clamor. E eu acredito muito nisso aqui. Deus não está, meu irmão, se importando com capacidade. Cadê o que eu estou apresentando a Deus pelo meu esforço? O que eu vou ter para apresentar? Deus, isso aqui foi eu que granjeei. Diga glória a Deus. Irmão, não é glória, não é honra para nós. Toda honra e toda glória é de Deus. Amém? Mas pode ter certeza que Deus, Ele vai nos cobrar o esforço. O que Deus ficou se agradando aqui, o que Deus ficou feliz, o que agradou o coração de Deus, foi o esforço de cada um deles. Tanto que você vai ver pelo último agora, que vem no versículo seguinte, 23, né? E disse o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. 25, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é? Olha aqui, você vai ver agora que Deus não vai aceitar. Por que Deus não vai aceitar? Porque Ele está querendo devolver para Deus exatamente o que Deus já tinha dado para Ele. Cadê o esforço aí? Aonde ficou o esforço? Ele está dizendo assim: Deus, eu fiquei com medo, eu sabia que o Senhor era muito duro,
E o senhor sabe, eu não tinha muita capacidade. E tem outra questão aqui, porque Deus ele não se importa com capacidade pela questão de você analisar assim, né? Que tinha 5, que recebeu 5 pela capacidade, ele multiplicou outros 5, Deus aceitou. O que tinha recebido 2 por sua capacidade, multiplicou outros 2 e Deus aceitou. E esse que tinha recebido 1 por sua capacidade, eu te pergunto, ele precisaria multiplicar quantos pelo esforço? Mais 1. Eu te pergunto, ele teria que fazer mais ou tanto esforço quanto os outros fizeram? Os outros que eram mais capazes, ele precisaria fazer mais esforço? Ou tanto esforço quanto os que eram mais capazes? Não, ele precisaria fazer o esforço de acordo com a capacidade dele. Deus não é injusto. Quem está entendendo, diga amém. Não, se ele multiplicasse pelo esforço dele mais 1, pelo menos Deus teria aceitado ou não teria? Teria. Mais 1. Mas nenhum ele conseguiu pelo seu esforço. Tudo que ele recebeu foi porque Deus deu para ele. E Deus não quer, irmão, a questão da capacidade, sabe? A minha desculpa, perdão, eu apresentar para ele, Deus, é o que a minha capacidade me permitiu fazer. Deus vai dizer, eu não quero saber da tua capacidade, o que eu quero é ver o seu esforço. É o que você granjeou. Não estou te cobrando 5, não. Deus está cobrando 5 de esforço dele, nem 2 talentos de esforço dele. Deus queria pelo menos 1, mas tinha que ser de esforço dele. Diga glória a Deus. Não tem essa desculpa, mas eu tenho medo, sabe, as coisas de Deus são sérias, por isso que eu não faço mais. Não tem disso não, viu, meu irmão? Deus não vai aceitar. Sabe por quê? Tem muita gente que lê isso aqui e vê Deus até como mal, porque olha o que Deus vai fazer com ele, quer ver? Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalhei. 27, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. 28, tira-lhe pois o talento, e dai ao que tem quanto? 10 talentos. Por quê? O que tinha 10 talentos conseguiu mais 5 por meio de esforço. Você vê, meu irmão, que Deus sempre vai dar mais para quem se esforça mais. Não tem jeito, irmão. Ele já tinha conseguido mais, porque foi o que mais se esforçou, e ele ganhou mais ainda. Você está vendo? Ele ganhou mais ainda. Deus sempre vai dar mais para quem se esforça mais, não tem jeito. E para quem não se esforça, até o que ganhou, vai o quê? Vai perder. Tirar-lhe o seu talento e dar o que tem 10, porque eu dei para ele, mas porque ele não se esforçou, até o que ele tem ele vai perder. Ele não granjeou. Mas isso é coisa muito séria. Se a gente parar para analisar isso no mundo espiritual, isso é muito sério. Deus não está importando com talento. Aí, como eu falei, tem gente que vê Deus como mal, porque Deus vai fazer isso aqui com ele, 29, né? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. 30, lançai pois o servo inútil, porque quem não se esforça para Deus não tem utilidade. Nas trevas exteriores, ali haverá pranto e o que mais? Ranger de dentes. Nossa, pastor, Deus foi mal com ele. Tadinho, ele só ficou com medo. Tadinho, ele ficou atemorizado, porque ele sabe que as coisas de Deus eram sérias, que Deus era muito sério. Não. Eu vou mostrar para você a visão que eu tenho. Já preguei isso, acho que eu já preguei aqui, não sei. A visão que eu tenho dele, por que Deus foi tão duro com ele? Porque pensa comigo, nós lemos lá, que depois que o Senhor distribui os talentos para cada um segundo a sua capacidade, o Senhor vai, e a Bíblia diz que muito tempo depois, é o versículo 19, põe lá, versículo 19, muito tempo depois, lá, não foi pouco não, muito tempo depois foi que o Senhor foi voltar, tanto tempo que deu tempo para aquele que tinha 5 talentos conseguir, com esforço, mais 5, e como que ele não ia conseguir mais 1 pelo menos? Se o que tinha 5, com todo o tempo que ele teve, ele conseguiu mais 5. O que tinha 2, com todo o tempo conseguiu mais 2. Aí eu pergunto para você, o que ele fez? A Bíblia diz que quando ele recebe 1, ele cavou na terra e fez o quê? Enterrou. E o Senhor demorou muito
tempo. E eu pergunto, o que é que ele ficou fazendo depois que ele enterrou o seu talento? Ele teve muito tempo, sim ou não? Ele ficou fazendo o quê? Eu tenho um pensamento. Eu acho que ele procurou onde tinha 2 coqueiros bem grandão, colocou uma rede, pegou um coco bem geladinho e ficou lá. Aí o que estava multiplicando, lutando para conseguir mais 5, porque o desafio dele era maior, passava por ele suado assim, sabe? Suando, correndo, ele lá tomando água de coco. Rapaz, você já tem 5, para quê? Ficar nessa correria. E o que estava multiplicando 5, não, rapaz, não posso me conformar, o Senhor está vindo aí. Daqui a pouco ele está voltando, eu tenho que correr atrás, eu não posso me acomodar com 5, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar. O que eu vou apresentar para ele não é os 5 que ele me deu, mas o que eu consegui com o meu esforço. Aí ele devia falar assim, que nada, o meu está guardadinho aqui, ó. Não precisa não. O dia que ele vier, pronto, eu devolvo o que ele já me deu. Aí ele estava lá deitado, passava o que estava lutando para conseguir mais 2, tudo suado, se esforçando. Rapaz, para que isso? Rapaz, o Senhor está vindo aí, logo logo Ele está voltando. Você não vai se esforçar para nada? Não, o meu está guardado. Já vi gente assim, já me batizei, já estou batizado, já fiz o que eu tinha que fazer. Negócio de ficar indo na igreja e lutando para ganhar alma para Jesus, evangelizando. Não, deixa isso aí para os pastores. Vai? Você acha que Deus vai cobrar só do pastor? Esse negócio de ficar aí vai, jejum e oração. Não, eu já me batizei, está tudo certo comigo. Pronto, só esperar Jesus voltar agora. Você acha que Jesus não vai te cobrar nada do tempo que Ele está te deixando aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Você acha que Deus não vai te cobrar nada, irmão? Em almas, em vida e crescimento. Você acha que Deus está te deixando aqui para quê? Estou falando primeiro espiritualmente. Pelo menos uma. Tá bom, pode ser que de mim Deus cobre mais 5. Eu tenho que me esforçar mais mesmo. Pode ser que da obreira, cobre mais 2. Mas de você pelo menos um. Pelo menos um. Que seja seu esforço, Ele vai cobrar. Pergunta para o irmão do seu lado, quantas almas você já ganhou para Jesus? Você acha que isso é obrigação só do pastor? E eu não estou falando só disso não. Porque uma coisa que nós temos que aprender na Bíblia, quando Deus dá tempo para uma pessoa, Ele cobra esse tempo. Você sabia disso? Tem gente que partiu cedo, sim ou não? Essa pessoa é feliz, vou dizer para você com sinceridade. Aquele que não teve muito tempo aqui, ele vai ser cobrado pouco. Você sabia disso que eu estou falando? Quem quer viver muito? Deixa eu ver, quer viver bastante? Você já sabe, né? Você já sabe, você quer ficar mais aqui, trabalha mais. Porque você não vai ficar aqui sendo um peso na terra, não. Amém? Está entendendo, senhor? Deus não deixa ninguém para ficar fazendo peso no mundo aqui, não. Você foi batizado, você conheceu a palavra, meu irmão, alguma coisa você tem que conseguir. Ganhar alma, multiplica o que Deus te deu. Cadê? Não, já tenho minha casinha, meu carrinho. Negativo, meu amigo. Prospera, cresce. Deus precisa de gente próspera para a obra de Deus. Para ajudar mais, para abençoar mais quem precisa. Deus é totalmente contra isso. Você sabia disso? Para com esse negócio. Quando eu vejo alguém assim, não, Deus já me deu uma casinha, um carrinho. Ixi, agora é só pescar. Eu fico ouvindo isso, eu falo, essa pessoa não entendeu. O cristão, primeiro, claro, né? Acima de tudo, em questão de almas, de vidas, de pessoas para Jesus, ele tem que multiplicar, ele tem que granjear. Você tem que granjear a vida, você tem que granjear a alma, você tem que crescer, você tem que aumentar o que Deus te deu. Você tem. Deus nos deu, meu irmão, não foi para a gente enterrar e guardar e já achar que está garantido. Eu aprendi uma coisa lendo a Bíblia, não existe nada garantido.
O erro dele foi achar que o dele já estava o quê? Garantido. Não, está garantido. Não, eu fico vendo pessoas que vêm na igreja 30 anos assim, a minha está garantida, a minha salvação está garantida. Não se preocupe em fazer mais nada para a obra de Deus. Não se preocupe em multiplicar mais nada para o Senhor. Irmão, quem tem esse pensamento que o meu está garantido, até o que acha que está garantido, vai? Vai? Não está ali? Ele achou que o dele estava garantido, sim ou não? O que aconteceu no final? Fica aí. Ah, meu carrinho, minha casinha está garantido. Não vai atrás de crescer, não. Por isso tem muita gente que perde, sabia disso? Perde, se acomoda, se conforma. E Deus sempre foi contra isso. Fica aí com esse negócio. Não, já estou indo na igreja, eu já estou salvo. Agora quem quiser que vem também. Não tem ninguém na tua casa que ainda não está salvo? Ou que ainda falta aceitar Jesus? Não tem ninguém na tua família que ainda falta conhecer a Cristo? Então a minha obrigação sua, irmão, é continuar granjeando. Diga glória a Deus. Nós temos que continuar lutando. Para com esse negócio de capacidade, porque, repito, Deus não vai cobrar capacidade, Deus vai cobrar o esforço. Deus não perguntou da capacidade, a capacidade Deus dá. O que Deus quer ver é o quê? É o esforço é o que eu consigo. É o que eu vou, através de granjear, multiplicar na minha vida, financeiramente, espiritualmente, relacionamentos, tudo Deus deu para a gente poder multiplicar e crescer. Sai dessa visão, irmão, do que o seu está garantido. João Batista, quando ele pregava assim, ó. Eu não cheguei no nível do João Batista, não. Onde eu vou chegar? Amém? Tem gente que acha que às vezes a gente prega duro, né? Já viu o João Batista pregando? Raça de víboras. Não chamei ninguém de raça de víbora aqui ainda. Amém? Raça de víboras. Vocês acham que vocês vão fugir do juízo? Olha como ele pega. O João Batista, tá? Não sou eu. Ele falava assim: vocês acham que vão escapar do juízo? Quem vos ensinou a escapar do juízo? Porque vocês acham que porque são da descendência de Abraão, vocês estão garantidos? Aí João Batista fala assim, ó: até dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão, produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Os fariseus eles eram assim, porque eles eram filhos de Abraão, eles achavam que eles já estavam o quê? Garantidos, não precisava fazer mais nada. Jesus sempre foi contra isso. Você acha que porque eu sou pastor eu estou garantido? Hã? Quem já viu o pastor cair? Já viu? Quantos, né? E quantos, irmãos? Você acha que porque você está na igreja há 30 anos, 20, 10, sei lá, você está garantido? Hã? Não, irmão. Não pare de se esforçar. Pelo amor de Deus, não faz um buraco na tua vida, enterra aí e fica com essa garantia falsa. Não, Deus nunca deu garantia para ninguém. Deus quer todo mundo se esforçando, como se não tivesse nada. Quem está entendendo, diga amém. Como se eu não tivesse nada, eu tenho que lutar todo dia. Minha salvação, irmão, não tem nada garantido. É todo dia se esforçando para estar aos pés de Jesus, é todo dia se esforçando para buscar, para orar, para jejuar, porque o dia que eu for estar diante dele, o que eu vou apresentar, o que ele quer receber, é o que eu consegui por meio do quê? De esforço. Senhor, está aqui o que o Senhor me deu pela minha capacidade, mas está aqui o que eu granjeei. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. É isso. Deus nunca escolheu pela capacidade. Você quer ver uma coisa? Vamos lá para Juízes capítulo 8 agora. Quem está entendendo isso, diga amém. Juízes capítulo 8. Lá no Velho Testamento, nós falamos domingo passado um pouquinho a respeito de Gideão. Mudou tudo a palavra. A irmã Maria estava de manhã, né, irmã Maria? Mudou tudo, né? É o que eu falo, né? Já fui no culto de manhã. Não sei, às vezes à noite Deus muda tudo, né? Juízes capítulo 8, versículo 4. Vamos lá. Juízes 8:4. Você sabe que eu falei aqui domingo passado que o Gideão, Deus encontrou ele malhando o trigo aonde? Quem lembra? No lagar, né? O que é o lagar mesmo? Lugar de pisar uva.
Então o que Deus encontrou ele? Se esforçando. Lá era o lugar, não era o lugar de malhar o trigo, não era o lugar ideal, não era a coisa ideal, mas ele estava lá lutando, e Deus falou para ele: vai nessa tua força, que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Os midianitas vinham, acabavam com toda a colheita do povo de Israel. Aí Deus levanta ele, e ele vai lá e convoca o exército. Quando ele convoca, 30 mil homens aparecem, né, se apresentam. Deus olha e fala assim: é muita gente aí. Muita gente, 30 mil homens é muita gente. Ô Gideão, chega para todo mundo e fala assim: ó, quem é covarde, quem é medroso, quem está com medo, pode ir embora. Irmão, a hora que ele falou isso, foram uns 20 mil embora, de uma vez. Quem está com medo, quem é covarde, está com medo de morrer, pode ir embora. Um monte, ficou uns 10 mil só. Deus olhou e falou assim: ainda tem muito. Tinha 30 mil. Você sabe que 30 mil ainda era pouco, porque o exército dos midianitas acho que tinha mais de 100 mil homens. Olha para você ver. Tinha mais de 100 mil. 30 mil fica, Deus ainda acha muito. Na primeira peneira, que é a peneira do medo, e a peneira do medo segura muita gente, viu? Quando Deus começa a querer abençoar a pessoa, a primeira coisa que Ele vai perguntar: você tem medo? Ah, eu tenho. Deus, então, pode ir embora. Você não pode ter medo. Amém? A gente é naturalmente medroso, mas nós temos que vencer o medo. O medo é um espírito, o medo é do diabo. Ele impede Deus de operar na nossa vida. Amém? Aí vai uma leva embora. Aí vem a segunda peneira. Qual foi? Deus falou assim: Gideão, pega todo mundo, leva para beber água. Aí você vai observar eles bebendo água. Aquele que beber água igual todo ser humano bebe, pegando na mão, trazendo na boca, você separa. E os outros que beberem água de um jeito esquisito, igual animal bebe, igual cachorro, lambendo lá, pôr na boca na água, isso aí você separa. Aí Gideão foi lá e viu. Os que bebiam água igual cachorro, igual bicho lá, deu 300. Eu imagino na cabeça dele, ele pensou: Deus, isso aí o Senhor vai mandar embora. Deus falou: esses aí é os que vão ficar. E esses ficaram. Aí você faz as contas, né? O que eu falei para você? No começo tinha 30 mil, ficou quantos? 300. Quantos por cento dá 300 de 30 mil? Faz as contas aí. Quantos por cento dá 300 de 30 mil? 1%. Nossa, é forte isso. 99% Deus mandou embora. Por que Deus ficou com esse 1%? Você quer ver? Vou te mostrar. Capítulo 8, versículo 4. Diz assim, ó: e como Gideão veio ao Jordão, passou com ele 300 homens, olha lá, que com ele estavam já cansados, mas ainda o quê? Mas ainda perseguidos. Por que Deus escolheu esses 300, pastor? Porque Deus sabia que podia ser só 300, mas a capacidade deles pouco importava, porque eles eram o quê? Esforçados. A hora que a coisa ficasse difícil, irmão, a hora que a guerra ficasse árdua, a hora que eles ficassem cansados, eles não iam o quê? Desistir. Deus escolhe gente assim. Aí sabe o que eu estava meditando? O que é mais fácil? É você pegar. Por que Deus escolheu esses que beberam água daquele jeito, igual cachorro? Por que é mais fácil para nós? O que precisa de menos esforço? Pegar água com a mão ou beber com a língua? Qual que é o tamanho da sua língua? Tem gente que tem língua grande. Mas em outro sentido, né? Mas nossa língua não foi feita para isso. Foi feita para isso? Você imagina o esforço, eu fiquei meditando nisso. O esforço que esses homens tiveram que fazer para beber água com a língua. Não, você já tentou fazer o teste? Não faz não, que não é bonito. É esquisito. Mas com muito esforço, se você conseguir beber, acho que uns 500 ml de água, depois de meia hora tentando beber com a língua, é muita coisa. Então o que Deus percebeu ali? Que os doidos eram mais o quê? Esforçados. Que para beber água normal, não precisa de esforço, mas para beber água daquele jeito, teve que ter feito um esforço tremendo. Deus falou: esses aí que eu quero. Diga glória a Deus. É esses aí, que na verdade, segundo o mundo, são meio doidos. Não são muito normal. E eu vou falar uma coisa para você: você quer ser de Jesus mesmo, você quer chegar no céu, você não pode ser muito normal, não. Crente, como dizia o meu pastor, crente é meio doido.
Tem que ser. Amém? Se você quiser ser muito normalzinho, irmão, você vai ficar para trás. O que o crente é meio doido? Já viu como que é? Está todo mundo lá comendo carne, comendo churrasco, o crente está lá bebendo água e comendo alface. Por quê? Porque ele está em jejum. Aí ninguém entende, todo mundo fala, mas meu Deus, todo mundo comendo carne, esse doido aí só bebendo água. Está todo mundo dormindo, um frio lascado. Aí a irmã está lá, madrugada, 3 horas da manhã no quintal. Está fazendo o quê? Orando. Quem olha de longe vai falar o quê? É normal? É doido. Um frio lascado. Todo mundo em casa. Aquele que é de Deus, o que ele faz no dia do culto? Ele vai para a igreja. Chovendo. Todo mundo fala assim, não. Normal. O servo, a serva de Deus, de bicicleta, a pé, parte de chuva, ele está indo para onde? Para a igreja. Isso é bíblico. Quer ver? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Vamos lá. Deus não escolhe pela capacidade, não. Se Ele escolhesse pela capacidade, começando por mim, ninguém estaria aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então para com esse negócio de capacidade. Sabe, tem que ser, aos olhos do mundo, tem que ser meio doido. Para você pegar lá a 10ª parte de tudo que você ganha, a 10ª parte, chegou. Ai, tanta coisa para pagar, tem isso, tem aquilo, mas o que é de Deus é de Deus. Você é doido. Olha o tanto de coisa que tem para pagar. Mas o primeiro que é de Deus. É por isso que Deus honra. Não é por capacidade, não. Deus vê aqueles que fazem o mais difícil, como eu falei, né? Você beber água com a língua igual um animal, não é fácil, irmão. Para eles conseguirem beber meio litro de água ali, deve ter demorado muito tempo. Nossa língua não foi feita para isso. Deus falou, esses aí que eu quero. Eles são doidos, mas são esforçados. Diga glória a Deus. É esse, olha lá. Mas Deus escolheu as coisas o quê? Loucas desse mundo para confundir o quê? As sábias. Já te chamar de doido? Fique feliz. Amém. Fique feliz. Por quê, pastor? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que mais? Deus escolheu as coisas fracas. Volta lá, Davi. As coisas fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar o quê? As que são. Diga glória a Deus. Irmão, eu geralmente, eu falo muito isso porque eu já vi bastante. Deus, Ele prefere muito mais o esforço do que a capacidade, do que o talento. Eu já vi muita gente talentosa, irmão, mas que não era esforçada, que não tinha compromisso com as coisas de Deus, que não levava as coisas de Deus a sério. Eu já vi gente muito talentosa, mas muito. Estou falando para você assim, de gente que pegava um microfone para pregar, que eu vou te falar, pelo amor de Deus. Gente que pegava um microfone para cantar, gente que pegava um instrumento para tocar, só que na hora do vamos ver, na hora do esforço mesmo, do compromisso, da dedicação, não tinha, não levava nada a sério. Geralmente, sabe o que Deus faz? Isso eu já vi várias vezes. Deus tira o talentoso e coloca o quê? Coloca quem? O esforçado, porque Deus prefere o esforçado do que o talentoso, ou o esforço ao invés do talento. Se talento, irmão, fosse tudo, misericórdia, quanta gente hoje não estaria onde está? Você quer ver uma coisa? Eu estava falando hoje lá em Martinho Prado. Você conhece gente talentosa, mas talentosa mesmo, que hoje não faz mais nada para Deus? Conhece? Conhece ou não conhece? Se eu for contar, acho que não cabe na mão, não. Não cabe. Gente talentosíssima. Mas por quê, pastor? Porque talento tinha sobrando, mas na hora de se esforçar, não se esforçava.
não tinha compromisso, não levava a sério, não tinha esforço, levava de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí parou onde parou. Quem conhece gente que tem talento, mas talento mesmo, para cantar, e hoje está no mundo, está no pecado, gente que tem talento para pregar, e hoje está vivendo para o diabo? Levanta a mão. Eu conheço, vou falar para você. Dá dó de ver a situação que está hoje, mas se você vê o talento que tinha, é brincadeira. Gente assim que eu me sinto pequeno. Eu olhava e falava, nossa, um dia eu quero ser igual a essa pessoa. Só que no dia do esforço, você via que faltava o esforço. Vou falar por alto aqui, vou citar nomes, você não conhece, mas eu me lembro de uma pessoa, quando eu comecei a fazer a obra, comecei como auxiliar, essa pessoa estava junto comigo. Mas pensa num talento, uma coisa tremenda. Pregava, era aquela pessoa que onde chegava, a coisa explodia, arrebentava. E aí, eu era auxiliar, né, nessa época, no lugar onde eu estava. Eu me lembro bem quando um dia, nós tínhamos umas escalas, né, dia de estar lá na igreja, de fazer os propósitos. E eu sempre tive isso comigo, irmãos. Eu não sei, é algo meu. Eu lembro que era o dia do meu descanso, o dia da minha folga, onde a escala eu podia ficar com a minha família, com a minha esposa. Na época, a Graziela, a gente era recém-casado. E eu não conseguia, porque eu passava lá para ver se as coisas estavam sendo feitas, para ver se estava tudo certo, que eu me preocupava. Geralmente era no sábado, no outro dia era domingo, era Santa Ceia. Aí eu passava lá, porque a outra pessoa era 10 horas, 11 horas da manhã, era meio-dia, 2 horas da tarde, chegava lá, estava o coitado do obreiro lá plantado, e a pessoa nem tinha chegado ainda na igreja. Aí eu pegava, no dia da minha folga, parava tudo, ia lá, ia fazer. E eu lembro de um pastor que chegou para mim uma vez, falou assim para mim, mas você é muito idiota. Perdão, não fique escandalizado que eu estou falando, não, mas isso acontece. Você é muito besta, você é bobo. Poxa vida, a pessoa nem aqui apareceu, hoje é o dia dela, hoje é o dia que você tinha que estar de folga, você está aqui fazendo o quê? Eu falei, olha, se ser assim, se ter temor pelas coisas de Deus, se ter compromisso é ser besta, então eu prefiro ser besta, porque eu não consigo. Não tem jeito. Eu falei, eu sou desse jeito e pronto, acabou. Fui lá e fiz e tal. Quando foi lá pelas 2 da tarde, chegava lá debochando e tal e tal. E aí eu falei, bom, nós vamos ver a diferença. Sexta-feira eu estava falando isso. Malaquias capítulo 4, a Bíblia fala, né? E outra vez vereis a diferença, está até aqui marcado, não, Malaquias 3,18, entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Passou-se o tempo, irmãos, e olha, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Dali eu saí, dali Deus me abençoou, Deus me colocou no lugar daquela pessoa, e aquela pessoa foi ficando para trás. Mas um talento tremendo. E hoje, pastor, aonde eu fiquei sabendo, para tristeza, mas não me alegra em falar isso não, de uma pessoa tão usada por Deus, até onde eu fiquei sabendo, estava vendendo, para você entender numa linguagem, estava vendendo o corpo para sobreviver. Deu para entender o que eu falei, né? Estava vendendo o corpo para sobreviver. Entendeu o que eu falei? Irmão, o talento nunca superou o esforço. Você pode até não ter tanta capacidade, mas se esforça que Deus vai te honrar. Você crê no que eu estou falando, sim ou não? Se esforce, irmão. Você pode não ter capacidade, você pode se enxergar o menos capaz, você pode se enxergar o mais fraco, você pode se enxergar aquele que não é, mas se esforça que Deus vai te honrar. Esse é o último culto dessa série que nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você saia daqui com isso no seu coração. O que você vai apresentar para Deus é resultado do seu esforço, não da tua capacidade. Esquece. Deus não está preocupado, irmão, com talento, capacidade, mas Ele vai abençoar. O que vai entrar na alegria do seu Senhor. Entenda essa alegria, o reino do céu, sim, mas entenda essa alegria, o que Deus tem preparado para você também aqui. Diga glória a Deus. Porque eu creio que Deus tem coisa para dar, que se não for esforçado, não vai entrar. Deus tem uma alegria para te colocar.
declara, acima de tudo, a vida eterna, mas tem uma alegria para te dar ainda nesse tempo, eu creio nisso, para te colocar, que Ele só vai poder te colocar se você apresentar a Ele resultado do seu esforço, que foi o que eles apresentaram. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero que você saia daqui, você comece esse mês hoje com essa palavra no seu coração. Deus, eu quero entrar nessa alegria, eu vou me esforçar para isso. Deus, eu não sou capaz, capacidade eu não tenho, mas o Senhor vai ver meu esforço. Eu posso não ter capacidade, mas o Senhor vai ver o meu esforço em oração, em compromisso, o Senhor vai ver meu esforço em fidelidade, o Senhor vai ver. E eu creio que você vai ouvir de Deus. Entra nessa alegria que eu preparei para você. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Amém.